Todos querem aposentar o cérebro antes do corpo. Os obstáculos e pessoas desaparecendo. Esses são assuntos, por incrível que pareça, relacionados. Vou fazer um teste de progressão mental com vocês agora através dessa gravura. Como você resolve isso aqui? O cérebro, ele quer facilities, facilidades. Por quê? Porque ele tem preguiça, ele também é muito frágil, ele cansa rápido e não dá no tranco, né? Filtra tudo. Ele que molda através do lóbulo frontal o que você gosta, o que você não gosta. Todo mundo quer dizer o que é para fazer, o que não é para fazer. E sempre procurando facilidades, comodidades, não é mesmo? E garantias, lucro e tudo mais. Não ter que se preocupar. Isso é matar a ideia no embrião. E junto, o cérebro. O cérebro está morrendo. Já estão tentando substituir o cérebro por algo artificial. O mesmo pensamento, sem congestionamento e sem dificuldade para pensar. O robô faz isso muito bem. E ainda ele não vai sentir cansaço e dor. Então, o que acontece aqui? Como você resolve esse problema? Eu sugiro, esvazie a bola para que você não fique como uma criança imatura, não essas crianças que estão a caminho de deixar de ser criança, e certamente essa bola atravessará o quadrado. O problema é que gostamos de criar dificuldades para poder justificar que a vida é ruim, para poder queixar, para poder se lamentar, né? Para poder, assim, onde colocar o seu dinheiro? Para alguém lhe ouvir, né? Pode ver que todos os lugares que você vai, depois que você faz as suas merdas, desculpa o pejorativo, mas cabe muito bem aqui, terá os limpadores de latrina alheia que virão, vai vir o terapeuta que fala em código, que você não entende, porque ele não pode te falar nada, o psicólogo muito menos, ele só te ouve, então você paga ouvidos e não pessoas, né? O psiquiatra lhe dopa, o padre lhe perdoa e o coveiro lhe enterra. Percebe essa máfia? É, é controle também. E você deixa isso. É um problema que você criou para ter problemas. Você criou problemas para ter problemas com quem não vai vir resolver. Eles vão te dizer tudo ao contrário. Eles não vão te estimular a você se resolver. Perceba. Senão você não estaria lá. Se você fosse alguém resolvido, não teria por que buscar quem resolve. E resolver exatamente o quê? O cérebro ele precisa de problema. Isso é, a neurociência está de acordo e eu acredito que os esotéricos estão de mão dadas com estes. Mas há esforços inúteis que se faz. Por exemplo, por que esse cidadão aqui está empurrando uma enorme pedra em cima de uma montanha também de pedra? Ele podia, pelo menos, né, em sua estupidez generalizada, crônica, ter fragmentado essa rocha e colocado numa mochila. Talvez ele conseguiria levar uma pedra sobre outra pedra. Mas a pergunta é, para que serve isso? Para ele chegar lá em cima e dizer que conquistou? Ou para quando ele descer, ele vir e reclamar? Que como é duro, como eu sofro. Sofrimento virou um comércio. Agora,
vamos para cá. Isso aqui é o suprassumo da idiotia. Pessoas vêm para cá e querem tornar a vida humana numa grande fantasia, num circo a céu aberto, né? Uma férias interminável. Todo mundo quer aposentar, correria para parar. Só que não chega a nenhum lugar. As pessoas não entendem que o cérebro é dividido por dois. Ele é dual. Ele tem um lado, né, que é o lado direito, emocional. Ele tem o lado esquerdo, que é racional. Agora veja, se eu colocar na parte racional muita carga, muita pressão, tende a um dia você chorar. Vocês já viram aqueles empresários multimilionários que choram de tristeza? Ainda mais agora, né, no apogeu da solitude. Solitude constitucional, em que você está sempre só pensando no seu umbigo, parece estar sempre só, apesar de acompanhado. Se você, pelo contrário, colocar muito peso, muita pressão ou impressão no lado racional, perdão, no lado emocional, você vai acabar, sabe como? Frio, antissocial. Sim, é o que você está se tornando. Eu, todos nós. Porque a gente se apegou demais, se decepcionou, apesar dos pesares, você agora resolve chutar a banca. Não vou mais me relacionar. Vou me calar. Silêncio. Silêncio interior. Não, lá dentro está tudo que você projetou. Tudo que você guardou e vai se manifestar a hora que for, né? O problema, por exemplo, quando um Freud, né, até tem uma contradição aí, porque o Freud, ele possa que tenha descendência hebraica, judaica, mas ele veio da Alemanha, é suspeito, ainda mais mediante duas guerras. Um Jung também, e um Bert Hellinger da vida. Esses cidadãos, eles vieram do mesmo seio da onde um único paizinho se rebelou contra todas as nações. Não possa que dali, daquele chakra terrestre, onde viveram os vikings, os bárbaros, possa sair assim algo realmente confiável, que não vise apenas o material, as conquistas. Percebam, psicanálise tentou trazer, só para mostrar que o assunto existe, a fera interna, mas jamais viram a fera interna. Tem uns aí, juízes disso, que dizem não, que o Freud tinha contato com a metafísica, com o Jung, que eles saíam do corpo e diabo 4, né? Como se diz aqui. Eu não acredito, porque por que eles não desenharam a fera? Esses camaradas, inclusive o da constelação familiar, que hoje é moda, modismo, né, cíclico, eles veem fera interna como comportamento externo. Percebam, chega a ser patético. O Yang via 49 níveis como se tivesse 49 pontinhos pretos no cérebro. Porque ele nunca fez relação com o que realmente é. Os 49 níveis do universo. Esse, sim, tem 49 níveis. E o Bert Hellinger pegou uma familhinha restrita, né, para fugir daquela misticismo religioso, de que a família cósmica e tudo mais, ele restringiu a algo com um sotaque científico, que na verdade é pseudociência, colocando a família física como se fosse toda a causa de um karma que é atávico, ultrapassa eras.
Era preciso um pouco de metafísica. Teriam sido perfeitos se tivessem estudado. Pouco mais. Mas isso, né, ganha plateia. Você paga qualquer coisa. Por quê? Porque volta lá para o começo. Você encheu o seu cérebro com o lado do prazer, né? Enalteceu, colocou lá em cima o prazer, e o sofrimento aqui, nessa outra ponta, baixa. Você colocou o sofrimento embaixo e o prazer em cima, né? Placer, do hispânico, que era para ser paz, mas não veio a ser. Prazer virou outra coisa. A mesma coisa, amor virou paixão, pai ao chão, que eu gosto muito de brincar. E o que acontece? Você colocou o sofrimento lá embaixo, mas pesou. Quando você bota uma coisa embaixo é porque ela é mais pesada. A que está em cima está mais leve. Então é fugaz, é leviano. Você entende que não adianta você procurar recurso para melhorar se o seu cérebro ele precisa equilibrar? O cérebro só vai funcionar quando ele estiver em equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É pituitária, é pineal. É o bom fluxo de sono, vigília, atividade, descanso, percepção, calmaria das percepções. Senão, não acontece em você consciência. Vocês percebem? O homem, ele está bagunçado. O homem, tudo que ele faz, percebam, tem um antagonismo. E é tudo pela preguiça mental, que na verdade é cerebral. Porque a mente pode estar falando N coisas e o cérebro mandando, o corpo cale-se. Né? Hoje todo mundo quer ficar quietinho, mas quando vão para as redes sociais, demonstram o que realmente que mente não é cérebro. O cérebro está cansadíssimo, né? Com preguiça de digitar, vai para o áudio, vai para a ligação, que é muito mais cômodo, mais prático, mas a mente está falando um monte de coisa através da boca. Então o que adianta? Vamos pegar épocas. Até na época, vamos pegar assim uma calamidade cerebral, que é o vício químico. Pessoas que fumavam tabaco antigamente, elas tinham todo aquele trabalho, né, de pegar um pedaço de palha, tratar e esmurrugar o fumo, enrolar. Eles olhavam para a paisagem, eles percebiam o movimento. Mesmo sendo algo sem argumento, que é o vício, ele é não aceito socialmente, nem deve ser, porque tem a consequência, é aquilo do prazer, né? Botou muito prazer em cima, sofrimento desce. Então o que acontece? Mas pelo menos o camarada via o processo. O que ele estava fazendo, podia até pensar. Né? Por que eu estou fazendo isso? A bebida é a mesma coisa, os italianos sabem muito bem. O italiano pisava na uva, deixava fermentar, olhava tudo aquilo. Quando começaram a engarrafar e manufaturar cigarros, o que aconteceu? Começou a máfia, a guerra de tráficos. A arma é a mesma coisa, antigamente o menino usava uma fundinha, já era arma, já protegia o pátio. Ou era um cachorro, né, que latia, assustava, arame farpado. Hoje não, os arames farpados estão nas guerras. Desarmaram o povo e superarmaram exércitos. E agora temos guerras. Guerras tecnológicas, inclusive, porque você está sendo observado. Né? Podem atirar um míssil em qualquer residência. Eles te encontram. É drones, é satélites. Então você deixou de ter visão e deu para esses que resolvem para você, você crê assim, seus novos gurus, para quem você agora paga dízimo, né, tratamentos, né, deixou de pagar dízimo lá para o padre, porque o padre não, é muito antiquado.
mas você paga dízimo nos seus impostos, né, nessa carga de medicamento aí que você deve ter na gaveta, né, não pode faltar. Terça-feira tem terapeuta. Aí o terapeuta tem que falar em código porque não pode te falar a verdade. Ó, você é um boesta, você não sabe viver, você é um covarde, você não tem trauma coisíssima nenhuma, porque você nem reagiu. Se você ainda fosse um cadeirante e tivesse sido abusado, aí você poderia até ter justificativa de trauma, mas eu não posso te ajudar porque eu não sou fisioterapeuta. Vocês entendem? A verdade dói, gente. Verdade que não dói não é verdade. E que mais que você faz? N coisas. Por exemplo, hoje ninguém precisa tirar o leite da vaca. Vem encaixotado. Daí se ele vem azedo, você quer reclamar? Poxa. Então, trabalhe, coloque uma vaca dentro da sua residência e acorde 5 horas da manhã para tirar o melhor leite. Pode ter certeza que você não vai tomar leite azedo. Você vai fazer isso? Não. Você reclama do preço das coisas, mas não sabe fazer uma horta. Você não mexe com a terra porque tem minhoca, que tem verme, que é sujo, porque é frio, que tem bactéria. Claro. Hoje educamos nossos filhos a não colocar o pé no chão. Percebam. E antes a gente brincava com os dedos encardidão, né? Com os pés encardidão. E hoje estamos aí. Claro, a nossa imunidade foi estimulada. Então nós estamos nos protegendo de quê? De viver. Estamos querendo nos proteger de viver. Porque viver é também sofrer. E também alegria, felicidade, hora e meia. Mas isso também traz a contrariedade disso, que é a dor, sofrimento. Você não pode estar o tempo todo feliz. Uma que você, né, despertaria assim uma inveja nem branca, seria cinza. Nossa, como essa pessoa ri, você seria um idiota em meio à sociedade. Ninguém ia conseguir falar com você. Você só ri, só se brinca. Também se você for amargo o tempo todo, também, poxa, eu estou feliz, o cara até me dá uma coisa ruim. Né? Não tem conversa com ele não é animador de festa. Então, quando que a gente vai entender que o problema é ter problema e resolver? Ter problema, resolver. É isso que dá plasticidade no cérebro. Exatamente isso. Se somos um teste, somos um corpo ainda, pode ver, a prova que somos um teste. Que se aparece uma doença nova, nós definhamos. Nós não estamos adaptados, então quer dizer que não estamos prontos. Porque se fôssemos algo acima de qualquer prova, é pronto e acabado, não é um teste, não é um experimento. Qualquer coisa que viesse, o corpo dá conta. Não, esse corpo físico é a coisa mais nova. Perceba, você já tinha um espírito que já passou por muitos carnavais evolucionais, você já tinha um protótipo de alma, nasce de uma mamãe, seu corpo dura cerca, né, vamos dizer, por estimativas, dizem 80 anos, que eu acho muito pouco, né, 8 décadas, passa muito breve. E depois o que que acontece? Qualquer um, inclusive um ateu, quando ele está à beira da morte, ele diz, meu Deus, me dê mais um dia. Por quê? Porque em latência, em potencial, ele sabe que tem uma coisa que continua e ele teme isso, que para ele é o desconhecido porque ele não buscou isso. A coisa estava na frente dele, mas ele não vê. Ele viveu apenas de prazer e não avaliou o sofrimento. Então, também podemos entrar na questão que é muito tratável hoje, né, e preocupante, o número de suicídios. Para o último assunto.
Mas antes vamos falar o que é obstáculo. Ob seria a frente. Estáculo seria stare, estar à frente. Inclusive, isso deu uma raiz indo-europeia para star, do inglês estrela, porque estar, é fixo. Convenhamos que à noite a única coisa fixa são as estrelas. O resto tudo se mexe, tudo se modifica, sai do lugar e complica. Muitas vezes pode que um saia da órbita e se encontre com o outro lá, né? E encontre choques, acidentes podem acontecer. Sim. Não com as estrelas, né? Elas simplesmente explodem, a gente não sabe se elas gritam de dor diante da morte ou elas morrem em total silêncio. Isso também não sabemos porque nós nos esquecemos. Estamos muito preocupados com isso aqui. Né? Prazer. Aí muito prazer, sabemos que tem a consequência, né? Como depois da bonança pode ter chuva, ou depois da chuva, bonança, mas isso sempre é cíclico e não muda, né? O que muda é a mudança, ou melhor, a única coisa fixa é a mudança. Então não adianta você querer deixar algo sempre instável, que você não vai conseguir. É humanamente impossível estar sempre com saúde ou estar sempre doente. Febre passa, dor de barriga também. Mas sabe que existe dor de barriga e febre quem a tem. Né? Quem não passou não tem como entender. E por que, por exemplo, né, temos esse sentimento empático, vamos chamar assim de simpático, né? Porque empático você teria que sentir a dor do outro, mas parece que você consegue, de certa forma, sentir a dor de alguém que perdeu o pai, ou perdeu a mãe, perdeu o filho. Mas você não perdeu seu filho, não perdeu sua mãe, não perdeu seu pai. De onde vem isso? Ah, vem dos meus pais porque eles perderam pai, perderam mãe, perderam filhos. Então, vem na memória celular, na memória genética. Não. Eles têm essa memória porque eles existiram em outras idas. Aí lá sim, participaram de guerras, pandemias, tudo mais, perderam filho, mulher. Se não, até morreram, né, junto com os seus amados. Então essa memória é muito antes. Se não existisse nenhuma morte hoje, nenhum problema, nós construiríamos problema. O cérebro ele precisa aqui de problema. Porque a única barreira, vejam, a única barreira para a energia é a massa. Para quem pensa, nossa, eu estou vivendo hoje, tem uma escola aí que fala assim, quem está vivendo hoje em corpo físico está no suprassumo da evolução máxima. Não, gente. Os máximos evoluídos querem experimentar essa carne, não é a carne que vai fazer esses evoluídos evoluir. Porque se não tiver um evoluído para avatarizar em você agora, uma mensagem, um conhecimento, você pode ter 1000 camadas de fibras musculares e ossos de ferro. Você pode ser um robô, você não terá alma. Você não terá para onde ir. Só será máquina. E a única saída para você é virar sucata. Né? De certa forma a gente vira, mas apenas em um corpo. Né? O resto tudo aí fica garantido para a posteridade. E o que mais que a gente pode falar nessa questão? Pessoas que elas querem sair da vida, mas tem dois tipos de pessoas que vão ser tirados para a louca por um psicólogo e por um psiquiatra. Só que um deles talvez não será receituado medicamento, que é aquele que está desaparecendo, literalmente. Tem o que desaparece, ou seja, está perdendo a sua personalidade para o mundo, dos desejos, né, das comodidades, dos confortos, das conquistas, que é o autocida, ou melhor, suicida, do francês. Né? Autocida seria em português. Ele também, ele não quer
saber de nada, não tem mais motivação, a vida não tem graça, nada tem sentido. Mas tem também o morto em marcha, que é aquele que ele desfragmentou seu ego, sua identidade pessoal e não vê mais ninguém como identidade especial. Ele não vê mais mestrado, ele não vê mais baixo, alto, nada faz diferença mais para ele, mas ele entende o processo, perdão, gaguejar, ele entende o que é uma pedra, ele não mais idolatra a pedra, estátuas de terra, cruz de madeira, ele entende o que é, o que ele está vendo. Então, ele também está desaparecendo. Tem, inclusive, esse termo, eu estou desaparecendo, é um termo do Dr. Motoyama, autor do livro Teoria dos Chakras. Ele dizia, eu estou me sentindo desaparecer. Mas não é que ele está com a sua estrutura se desfragmentando. O que está acontecendo é que a sua identidade já não tem mais sentido. Ele já não vê mais o outro como pai, mãe, irmão, amigo. É tudo ele. E isso está acontecendo comigo também, talvez com você. Mas queremos sair da vida? Não. Tanto faz. Se eu ficar aqui, eu abreviar a minha saída daqui, para mim tanto faz. Então por que não esperar? Mas não é esperar como o cômodo. É esperar trabalhando o que? A mente. Isso de dizer que a mente deve parar, gente. A mente já está parada. Como eu citei, quer fumar um cigarro, ele está pronto. Quer beber uma bebida, ela já está engarrafada. Quer tomar um leite, está encaixotada. Você quer dinheiro, está no banco. Tem um cartão, só tem que lembrar da senha. E o cérebro, às vezes, nem isso consegue. Então está tudo na mão. Está tudo prático. O que mais que a gente quer para a mente? Só se fala para parar a mente com coisas importantes. Aí quando você vai falar de metafísica, de tentar entender a vida, que é uma coisa que eu tento fazer, eu sou uma prova viva, desde pequeno, tentando entender a ciência, tentando entender a psicologia, tentando entender a biologia, tentando entender as religiões, as iniciações, o sono, a vigília, o que é sonho, o que é real. E eu até hoje não tenho todas as respostas. Imagina quem não busca. Gente, é deplorável o que estamos fazendo com nós. Isso já é um suicídio, né, à luz do dia. Não precisa de corda, nem calabouço, nem alça-bolso, nada. Porque só pensamos no bolso. Então, você deve decidir, né? Se você quer ser alguma coisa, decidir qual desses ninguéms você quer ser. Aquele breve ou aquele que deixa a coisa ser. O breve ele sai, né? E ele se decepciona depois, e vai acontecer, se ele soubesse, que ele vai ter a mesma vida que ele interrompeu aqui, senão com acréscimo. E aquele que deixa ser, que entende o processo, que tudo é bem e mal, tudo é luz e sombra, e as coisas são uma coisa só, tudo é Deus, tudo é consciência, só que em graus. Ele não busca mais consciência, ele simplesmente se torna consciência. Nós devemos buscar, devemos ser. Qual é a dificuldade disso? Você ou não é? Quando você vai pegar essa coisa efêmera, você diz, não, eu sou fulano de tal, eu tenho diploma na parede, eu leio Freud, eu leio Jung, eu constelo, né, Herlinger. Mas o que você é, não quem. Aí você não quer saber, aí isso é abstrato, isso aí não está no livro. Peraí, deixa eu consultar na caderneta, na normativa. Isso não é vida, gente. E são os mesmos que dizem, não acredite em mestres, não acredite em santos. É tudo charlatanice.
É tudo bobagem, tudo fantasia, né? Querendo dar uma pseudo autoestima nas pessoas, né? Uma autodidática, independência moral, ética, intelectual. Mas é os mesmos que acreditam em autores que não são eles. Então, do que adianta? Então, gente, percebam, dificuldade já começa em algo que o cérebro não se detém. Ele é fadado à vadiagem linear. Peguem os elementos. Vamos falar de dificuldade. Pegue um machado, tente partir uma pedra. Há dificuldade? Sim. Agora, se você partir o elemento água com machado, qual é a dificuldade? Bem menos, né? Convenhamos. E o fogo? Cuide para não derreter seu machado no fogo. Mas não há dificuldade nenhuma. Começa a diminuir a dificuldade. E cortar o ar? Nossa, cuide para não voar. E cortar o acacha, o azul do céu, que até mesmo um foguete, né, nem vê que a coisa está ali. Agora eu pergunto para você, aonde você está? Você está numa caixa? Você está voando como os pássaros, né, com liberdade aos ares? Você precisa de uma máquina pesada que pode cair e brevear a sua vida mais do que um, uma diarreia mental, né, de que você, pum, preocupado com a conta, com a solidão, né, com o amor, com a doença. Ai, que se alguém vai resolver para mim. Né? O fogo, você está no fogo? Você consegue entrar no fogo e não se queimar? A água. Você entra na água, você se molha, enruga, se não se afogar. Então onde é que você está? Você está na pedra, criatura. Aquela do exemplo do machado, que não consegue cortar. Então você está aonde há a dificuldade. Desfrute e tenha sobriedade. Paz reverencial a todos.